Oi, pessoal, como vão todos? Bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Delmas Oliveira. Você me acha assim nas redes sociais. E vou falar com vocês um pouco sobre essa tendência no mercado de pizza de longa fermentação, tá? Hoje em dia, a gente vê muito falar, né? As pizzarias estão buscando muito saber o porquê desse som, dessa palavra artesanal na hora de fabricar a massa, né? Por que isso está invadindo o mercado dessa forma? Por que o mercado está sofrendo essa transformação para uma massa artesanal e de longa fermentação? Bom, assim como outros mercados, entendeu-se que a massa de longa fermentação ou a massa artesanal, vamos chamar assim no começo, era a massa que mais deslocava a sensação de prazer no cliente, na pessoa que está recebendo isso. Por que isso? Porque há uma ligação entre a palavra artesanal e esse conjunto de reações que nós temos no nosso paladar. Ou seja, quando você fala numa pizza, num pão, em alguma coisa artesanal, você está pensando naquela primeira história do comfort food, daquela situação de comida dos avós, aquela coisa toda. Então, começou-se a empregar o nome artesanal para essa divulgação, para esse trabalho sendo feito, para essa frente que começou a se iniciar, para trazer esse conforto na hora de comer, certo? Aí depois entrou-se numa situação muito interessante, principalmente aqui em São Paulo, que são as farinhas, né? Aí começou-se a se usar farinhas italianas. Quando se fala de longa fermentação, só se falava de farinhas italianas, e o cara olhava, dono de uma pizzaria, ele falava, vou usar uma farinha de 25 pau o quilo, como é que eu vou fazer com essa porra? Como é que eu vou fazer virar? Como é que eu chego nisso no cliente? É impossível, cara. A não sei que você tiver com um imóvel seu de 400 metros quadrados, mais 30 imóveis seu alugado e sua pizzaria em Moema. Aí tudo bem, você consegue usar uma farinha dessa. Fora disso, não tem condição, né? Então, depois veio esse assunto da farinha, certo? Aí, o brasileiro, vou ser bem franco com vocês, sendo já direto, porque eu estou encurtando o assunto para poder falar de tudo o máximo que eu puder de informação. O brasileiro tem uma coisa muito interessante, isso nos aconteceu com a cerveja. O brasileiro, a vida inteira, tomou a cerveja que a gente tinha no mercado e acabou. Era aquilo que a gente tinha e pronto. De repente, começamos a ter acesso a uma cerveja que era muito diferente da nossa cerveja. Ou seja, começou até se falar que a nossa cerveja não era cerveja. Que era milho, que era coisa de milho que a gente estava tomando, que não sei. Bom, dane-se, a gente não quis entender isso. A gente quis tomar a outra que eles trouxeram. Beleza, tomamos. A diferença entre a outra que trouxeram no mercado e a nossa é brutal. A diferença era brutal. A gente tomava a cerveja que vinha dessas cervejas artesanais e falava, eu não vou mais tomar aquela outra e aquela outra. Certo? A mesma coisa está acontecendo no mercado da pizza. Nós temos essa qualidade ou defeito, não sei. A gente pode comer uma pizza qualquer a vida inteira. Outro dia até um aluno falou para mim, mas eu faço uma pizza sem longa fermentação, faço do meu jeito e dá certo. Olha, pessoal, pizza é um pão. Pizza é um pão. É um pão, inclusive, que você quer ele achatado. Você pode fazer, se você fizer uma massa, é muito difícil, eu vivo falando isso em palestra, é muito difícil uma massa de pizza dar errado. Não tem o que dar errado. Se você amassar uma farinha com água, com os pés, e o cachorro mijar na massa, dá para fazer uma pizza. Você só não me chama para comer. E serve sei lá para quem, mas que vai sair uma massa de pizza, vai. Agora, uma massa de pizza de qualidade é outro assunto. Você entende isso? Então, a grande jogada é que a gente começou a entender, assim como na cerveja, o que era uma massa de longa fermentação. Aí veio para o mercado, nós começamos a provar
essa massa de longa fermentação. E hoje eu posso afirmar para vocês, se você é dono de pizzaria, se você tem uma pequena pizzaria, se você tem um pequeno negócio, esse caminho não tem mais volta. Não tem mais volta. Não há mais a necessidade de você usar uma farinha, eu só usava 00 italiana. Não precisa mais disso. Você não precisa buscar farinhas internacionais. O Brasil já dispõe de excelentes farinhas para longa fermentação. A Anaconda sabe do que eu estou falando, estão arrebentando na qualidade da farinha. E outras marcas, vou falar da Anaconda porque eles estão aqui do nosso lado. Outras marcas também. Mas em especial, se você usar uma farinha de qualidade, você terá uma pizza de qualidade. Não há necessidade de você ir buscar. Por quê, professor? Por que não há necessidade de eu buscar uma farinha 00, uma farinha... Claro que se você fizer, se você usar essa farinha, você vai ter qualidade também. Mas as nossas farinhas também vão te dar qualidade. É isso que eu quero dizer. Eu não quero dizer para você não usar. Se você quer usar a farinha 00, uma farinha italiana, você pode usar. Por que eu digo isso para vocês? Porque o que nós precisamos entender é o processo de longa fermentação. O que o dono de pizzaria, o que o pizzaiolo que está aqui precisa entender é o processo. Um pizzaiolo, assim como um padeiro, ele precisa entender de tempo e de fermentação. Ele precisa entender isso. Se você não entender isso, vai ser manicure. Vai fazer alguma outra coisa. Se você não está afim de entender um processo desse, vai fazer outra coisa, não sei. Mas você precisa entender esse processo, sem menosprezar as manicures. Por que eu estou te dizendo isso? Porque essa relação entre tempo e fermento é essencial para você trabalhar. Vou te dar um exemplo clássico. Você pode fazer a massa da sua pizza 48 horas antes de você abri-la. Você pode fazer isso, contanto que você use meio grama de fermento. Se você fizer isso, você tem todo esse tempo. Então, você está fazendo uma relação entre o time, entre o tempo que você tem e a quantidade de fermento que você usa. O pizzaiolo, a pizzaria, precisa entender disso, certo? Tem que entender disso. Agora, se eu preciso, e é o que mais acontece, o cara chega no dia, não fez uma programação e precisa fazer a pizza do dia, a massa do dia. Aí, meu amigo, você vai usar aqueles 40, 50 gramas de fermento para cada quilo de farinha e, entendendo melhor o processo da pizza de longa, você não tem uma qualidade de massa de fermentação ideal para um público que hoje é necessário você atingir. Por que eu digo necessário? Deixa eu beber água porque eu estou velho e minha garganta dói. Por que eu digo necessário? Porque é uma necessidade você atender hoje um cliente de pizza de longa fermentação. E eu estou falando isso, turma, não é porque o cara tem uma pizzaria na periferia de São Paulo que ele não pode fazer isso. O custo é viável. Compreende isso? O custo para uma massa de longa fermentação hoje é viável em qualquer local que você estiver de São Paulo. Basta que você entenda esse processo. Para entender esse processo, você pode usar com uma farinha nacional boa, uma farinha nacional média, uma combinação de farinhas. Você pode usar a Polish, como o colega falou antes aí. Você pode usar o Polish. Você pode usar a autólise, ou seja, a união da farinha com a água muito antes de ser usada. Isso vai trazer benefícios na fermentação. Isso vai trazer menos tempo de maceira. Mais fácil produzir sua massa, certo? Isso melhora a elasticidade da massa, isso melhora o cheiro, o sabor da sua massa. O que você precisa definitivamente entender é que, se você hoje, na sua pizzaria, no seu negócio, se você é pizzaiolo e ainda não está entendendo ou não está fazendo uma massa de longa fermentação, você só tem dois caminhos. Ou você ainda vai fazer, ou você vai acabar não atendendo uma gama de clientes.
e não atender uma gama de clientes, senhores, é uma provocação que não deve existir no seu comércio. A mesma coisa eu falo a respeito de acessibilidade. Amanhã eu vou vir aqui falar sobre formação de equipe. Por que um tema desse, né? Formação de equipe. Uma das coisas mais difíceis que nós temos no mercado da gastronomia é formar uma boa equipe. É uma das coisas mais difíceis. Eu faço consultoria para pizzaria, para hamburgueria, e às vezes, antes de abrir o comércio, nós já trocamos a equipe 2, 3 vezes. Tem cara que no treinamento ele já dá trabalho. Tem cara que no treinamento ele falta. Morre, aquela coisa de morrer gente da família dele, morre o vizinho dele, morre toda hora alguém. No treinamento já começa a acontecer isso. Então você imagina depois. Eu contratei uma chefe outro dia. Outra coisa, senhores, chefe de cozinha. Cuidado com isso, hein, pessoal? Nós já temos mais chefes de cozinha do que cozinheiros em São Paulo. Já tem mais gente intitulada de chefe em São Paulo do que chefes. Você só está chefe de cozinha se você estiver chefiando uma cozinha, ok? Fora disso, você não é um chefe de cozinha. Tudo bem, senhores? É fato isso. Você se formou em gastronomia, você é formado em gastronomia, você não é chefe de nada. Você é chefe quando você estiver chefiando uma equipe. E olha, vocês vão ver quando for chefiar uma equipe, e isso eu desejo a vocês, o quanto isso dá trabalho. O quanto é difícil. A parte mais difícil é formar equipe. O pizzaiolo, por exemplo, aqui em São Paulo tem uma fama. O pizzaiolo vai embora, não vem buscar nem o documento. O cara não vem buscar nem o documento, cara. Ele não volta para fazer a rescisão, para assinar os papéis. Pizzaiolo e padeiro. Os caras somem. Não volta. Bom, voltando para a longa fermentação. Se você é um cara, volto a dizer, que você tem lá no seu negocinho, você está fazendo a sua massa como sempre fez, tal, não sei o quê, e está aqui curioso, quer saber um pouco sobre longa fermentação, saiba você que é um mercado irreversível. Você vai ter que entrar nesse mercado. Você vai ter que começar a entender esse mercado. Quais são os benefícios que te trazem essa massa de longa fermentação? Uma das coisas curiosas que estão acontecendo no nosso país e no nosso mercado de pizza é que as pessoas estão começando a entender que a massa também é bom de se comer, e não só o recheio. O Brasil, São Paulo, que é considerado aí uma das melhores pizzas do mundo, São Paulo solta 1,5 milhão de pizza por dia. E olha, eu estou falando de pizzaria catalogada, hein? Sem estar catalogada, deve ter mais 1,5 milhão de pizza soltando todos os dias em São Paulo. A pizza de São Paulo ela é considerada muito boa, mas esse cliente, ele está passando a entender um pouco melhor da pizza. E ele está passando a entender um pouco melhor o quanto comer a massa também é bom. Isso a gente sempre soube que na Itália é assim, que na Europa toda é assim. Aprecia-se a massa. Antigamente você via num comercial de TV, num filme, numa propaganda, uma pizza na Itália sendo feita, num filme principalmente, e você via o cara colocando 2, 3 bolinhas de mussarela e assando aquela pizza com molho e bastante massa. Aí você falava, porra, o cara não vai pôr mais queijo aí e tal? Não, pessoal, esse momento está chegando para nós. Esse cliente, essa exigência está começando a acontecer no nosso mercado. Por quê? Porque o cara começou a entender que ele pode comer 5 pedaços de pizza e não ter aquele problema de digestão depois, desde que essa massa seja bem feita, desde que ele tenha usado uma farinha de qualidade. Ele vai entender, ô velhinho, vem cá. Ele vai entender o quanto isso é bom, ele vai entender o quanto esse processo vai fazer com que a pizza se torne algo bom de comer, a massa. Por quê? Porque a longa fermentação, ela te ajuda, é como se, trocando em grosso modo, vou explicar para vocês, é como se essa digestão, se esse processo digestivo já tivesse começado antes nessa massa. O fermento trabalhou de uma forma que ele meio que já processou essa massa para você. Então vai ficar muito mais fácil de você digerir, muito mais fácil de você comer. É aquela massa, é aquela pizza que a gente come e é capaz de comer 4, 5 pedaços e não sair empanturrado, e não sair com mal-estar.
Isso que eu estou dizendo para vocês é o que o mercado já concebeu. Já está concebido isso. Só falta muita gente colocar em prática. E volto a dizer, se você não colocou em prática na sua pizzaria, no seu pequeno negócio, você vai ter que acabar colocando. Certo? Porque vai fazer da sua massa, uma massa de respeito. Uma massa que está sendo digerida com facilidade e tal. Aí, outro dia um cara numa palestra falou o seguinte para mim: não, lá onde eu sirvo pizza, lá onde eu vendo minhas pizzas, eu vendo 200 pizzas no sábado, e é pizza comum mesmo, e o cliente não precisa disso. Olha, pessoal, eu vou dizer para vocês que isso é um processo evolutivo. Você não tem que fazer isso, você não tem que começar a entender melhor da pizza só porque é o mercado que está pedindo. Você tem que começar a entender melhor da pizza também porque você precisa se profissionalizar. Você precisa se tornar um profissional de pizza melhor do que você está. Então não é trabalhar com longa fermentação só porque o mercado está pedindo. Não é só isso. É que nem como eu ia começar a dizer sobre acessibilidade. Eu faço consultoria em lanchonetes, em restaurantes às vezes, e o cara chega para mim e fala, o que eu tenho que pôr aqui? O que a lei manda? Não é só o que a lei manda, pessoal. Você tem que pôr um banheiro acessível, tem que pôr um espaço maior entre as mesas, porque você é um profissional que dá valor a esse público. Não é porque a lei manda você fazer isso. Se você é um cara com essa mentalidade, você é um cara que você está limitando o seu negócio. Mas isso denota mais grana, mais investimento. É verdade. Mas é aquela brincadeira que se você não tiver condição de brincar, você vai começar a brincar com dificuldades. Mas o ideal é que você venha brincar com condição. O ideal de jogar bola no campo é com chuteira, velho. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Mas se você vai montar o seu negócio, se você vai montar a pizzaria, o ideal é que você esteja preparado para montar esse negócio. Está entendendo? Se o negócio demanda, não há coisa pior, voltando a falar de equipe, não há coisa pior do que eu passar com o meu filho numa pizzaria, e meu filho anda de cadeira de rodas, e eu passo em frente à pizzaria e não tem rampa. Não há coisa pior para um pai do que uma coisa dessa. Por quê? É como se a pizzaria dissesse para mim, seu filho eu não quero aqui. E a rampa, vou falar para vocês, sai mais barato a rampa do que a guia. Às vezes até você tem que quebrar ali para fazer a rampa, sai mais barato. Fazer uma rampa, quando eu passo de cadeira de rodas com meu filho, eu sei que você está dizendo para mim que ele é bem-vindo. Certo? Quando você é um profissional de pizzaria e você começou a entender a longa fermentação e vai começar a buscar conhecimento sobre isso, é como se você dissesse para essa fatia do mercado que você também quer eles. E volto a dizer, não vai encarecer o seu negócio. Porque entender de longa fermentação é entender do processo. Vocês precisam começar a entender o processo. É melhor eu usar uma farinha melhor? Cara, é melhor você usar uma farinha melhor sempre. Não só por causa da longa fermentação. É melhor você usar uma farinha de qualidade sempre. Você não pode usar aquelas farinhas que a gente volta a ter que peneirar para tirar, sei lá o que, inseto. Você não pode voltar a usar uma parada dessa. Nós não podemos ter mais isso. E você não tem hoje uma distância muito grande do valor de uma farinha excelente. Certo? Você consegue ter acesso. E outra coisa, você tem que ter planejamento. Você precisa jogar esse custo no seu negócio. Certo? Você precisa jogar esse custo da sua farinha no seu negócio. Isso é projeto, é plano de negócio. Então, não é a farinha que vai te impedir a longa fermentação. Certo? Outra coisa, um outro benefício que a pizza de longa fermentação traz a nós, é o contato imediato. Quando você vê aquela pizza, hoje todo mundo quer fazer uma pizza com borda alta, com alta hidratação. Raciocina comigo. Se você está fazendo com 1 quilo de farinha, mas eu pago um pouco mais caro nessa farinha. Mas, meu amigo, você está usando 75% de hidratação, para cada 1 quilo de farinha, 750 ml de água, você está vendendo quase um inteiro de água, cara.
Você está dobrando o peso do seu produto e quase o produto de novo é água. Quer dizer, uma farinha que tem um W desse, uma farinha que segura 75%, 70% de hidratação, ela vai, de alguma forma, te trazer uma borda mais alta, te trazer uma pizza com uma massa mais confortável de se comer. E você entendendo um processo de longa fermentação, você pode muito bem ter uma massa com uma qualidade extremamente superior. Certo? Compreendem até aqui? Tudo bem? Tranquilo? Bom, um outro detalhe é quando você pega uma farinha, que você não tem lá como comprar uma farinha de qualidade tão superior, mas você precisa entender e fazer esse processo. Aí, volto a dizer para vocês, você tem técnicas a serem usadas que podem melhorar o seu negócio. Polish, por exemplo, que é você começar uma pré-fermentação um dia antes, 2 dias antes até. Eu vejo o polish de 2 dias. Por que o fermento natural não está sendo tão empregado na pizza? Que é o levain, por exemplo, o fermento madre, essa coisa toda que vocês, como profissionais da área, já devem conhecer. Ninguém praticamente está usando massa madre para fazer pizza. Não faz muito sentido na prática. Mas, posso usar, professor? Claro que você pode usar. Mas não faz muito sentido você ter uma programação de levain, sabe, de alimentação de levain, para uma massa que você vai achatar e assar em 2 minutos, cara. Sabe, não faz muito sentido isso. Eu vivo dizendo para os alunos que para longa fermentação faz muito mais sentido você ter o polish, você ter a autólise, ou seja, você entender melhor do processo dessa massa, do processo que está sendo usado nessa farinha, para poder empregar isso no teu negócio, certo? Outro detalhe muito importante é que o cara, quando ele começa a trabalhar com massa de longa fermentação, ele imediatamente ele faz uma associação em aumentar o valor da pizza dele. Ele fala, não, eu vou atender um público mais exigente, eu me preparei para esse negócio, eu estudei longa fermentação, então eu vou cobrar mais pela minha pizza. Olha, vou dizer isso para vocês por experiência própria, por ter visto um negócio desse acontecer. Isso não funciona. Isso não funciona. O seu custo numa massa de longa fermentação, ele praticamente não aumentou. Ou se aumentou, esse aumento é irrisório. Não tenta atropelar o seu negócio aumentando margem de lucro. Sabe, não tentem fazer isso. Muita gente faz isso. Começou a atender um público de longa fermentação, já imediatamente acha que por ser massa de longa fermentação tem que cobrar mais. Não necessariamente. Você pode atender na periferia, nos bairros ricos de São Paulo, você pode atender com longa fermentação, porque basicamente você é um profissional que busca qualidade por si só, e não só pelo mercado. A gastronomia no nosso país não tem mais espaço para a brincadeira. Não há mais espaço para amadores dentro da gastronomia. Não há mais espaço para curiosos. Não tem mais isso. Ou você entra no mercado de gastronomia como um profissional, estudando, entendendo tudo que vai ser feito, ou você vai perder dinheiro. Se você está interessado a montar uma pizzaria, a entrar num negócio, a fazer uma massa de longa fermentação, estude isso. É simples o processo. É simples o processo. Você, nesse processo, começa a se apaixonar por massa. E é isso que você vai depois vender para o teu cliente. Essa paixão que você adquire por massa. E não há necessidade disso aumentar. O que há necessidade é de você estudar. Se você não estudar para entrar dentro desse processo, você vai se estrepar, certo? Vou abrir aí os minutos que faltam para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, esse é o momento. Vou falar um pouquinho, enquanto vocês pensam na pergunta, sobre minha carreira. Eu, como já disse antes, sou o professor Delmas Oliveira. Esse ano eu faço 35 anos dentro da cozinha. Cozinha não é um lugar para brincadeira, volto a dizer. Esse negócio de glamour em cozinha não existe. Não existe. Quem já trabalha em cozinha sabe disso. Cozinha é peão pra caramba. É trabalhar Natal, é trabalhar Ano Novo. Eu fiquei 20 anos sem passar o Natal com a minha família.
20 anos. Teve uma noite, vou contar uma história rapidinho para vocês. Teve uma noite que eu telefonei em casa e falei assim para minha esposa. Falei, ó, vai dar Natal daqui 10 minutos, aí a noite de Natal, deixa eu falar com as crianças, deixa eu falar... E como eu estava chefiando a cozinha, eu era o primeiro a ligar. Deixa eu falar com as crianças rapidinho, que tem um monte de gente para ligar em casa aqui. E minha mulher falou aquela frase célebre de mulheres, né? Amanhã, quando você vier, eu quero conversar com você. Puta, fudeu, né, cara? Fudeu. Primeiro que você fica remoendo o que você fez nas últimas 24 horas. Depois você quer dar uma martelada no seu celular, que você fala, ela viu alguma coisa. Porque homem tem sempre algum problema, né? Homem tem sempre um problema, sempre. Ele nunca vai deixar de ter, né? Não são coitados, amiga. Não são. Pode escutar o que eu estou te falando. Aí ela falou assim para mim, amanhã, na hora que você chegar, eu quero conversar com você. Eu falei para ela, Eliane, então já me fala o que é, porque eu estou escalado aqui, só volto para casa dia 2. Sabe o que é isso? Isso é trabalhar, é servir as pessoas enquanto elas se divertem. Você precisa entender se você está entrando para a cozinha, se você está entrando para a gastronomia, se é esse o mundo que você quer entrar. Eu falo isso em faculdades de gastronomia. Outro dia, a dona de uma faculdade falou para mim, você não pode ficar falando isso, porque aluno sai daqui e vai embora. Eu falei, eu acho que eu tenho que falar isso, porque aí só fica quem vai ficar até o fim do curso. Se o cara não for ficar até o fim do curso, ele vai embora mesmo, pessoal. Não adianta você olhar para aquele curso lindo, você vai vestir um doma daqui a um tempo, tal, vai falar, porra, eu tenho doma, tal, bababá, eu já sou um cozinheiro. E outra, isso é legal. Ser um cozinheiro, ser um pizzaiolo, chefe é uma consequência, cara. Você será um chefe, isso é uma consequência. Hoje, estima-se no nosso país, que para se considerar um chefe de cozinha, você tem que ter chefiado uma cozinha por pelo menos 15 anos, ou cozinhas, por pelo menos 15 anos. Na Europa, se fala em 20 anos. Para você começar a ter essa tutela. Agora, não se dê diploma, não se dê certificado, sabe? Adquira essa experiência. Agora, é claro, você está ali na labuta, na sua pizzaria, a pizzaria é sua, o negócio é seu, você estuda, você monta a sua equipe, você faz a massa, você é o chefe. Você é o chefe, cara, com todos os gabaritos e todos os problemas. Com todo o mérito e todos os problemas. Outro dia um aluno me ligou e falou, professor, você acha que eu já posso me titular como chefe? Com certeza, filho. Com certeza você já pode colocar esse nomezinho no seu doma aí, porque você já está nessa área aí, dentro do seu negócio, há 12 anos, 10 anos, trabalhando, suando, vendendo, contratando, desligando, porque não é só contratar, é desligar também. É difícil mandar um funcionário embora. Vou falar isso amanhã. Vira e mexe, um restaurante me liga e fala, professor, estamos com um problema num funcionário, eu preciso mandar ele embora. Pensa bem, pensa 10 vezes, sabe por quê? Porque vai ser um custo muito maior contratar outro. Às vezes vale a pena você treinar esse cara. Amanhã falaremos sobre isso. O que o mercado está vendo dentro da cozinha hoje. Certo? Tudo bem? Prazer conhecer vocês, um grande beijo, boa sorte a todos, tá? Muito obrigado.